es Ángelo de Brasil, él se va a presentar, él también habla español. Amén. Hablo un poquito solo. Bendiciones, hermanos. Tengo una pequeña palabra que estaba meditando en esta semana. Disse para mis hermanos, mis amigos en grupos, en las vigilias que hacemos en portugués también, sobre la hambre de consejo de Dios. Estava meditando nessa palavra. Estávamos meditando também sobre movimentos que aconteceram nas últimas décadas de la igreja, de movimentos que depois de coronavírus não se sustentaram porque não estavam baseados em palavra. Como puedes ver, movimentos passam, mas a palavra queda. A única coisa que permanece é a palavra. Por isso que as pessoas fazem estratégias para criar movimentos e crescer igrejas. E quando observamos os movimentos e as estratégias, temos que cambiar as estratégias de 10 em 10 anos, porque as estratégias já não funcionam mais como deveriam. Então mudamos as estratégias, criamos algumas distrações em igrejas, cambiamos a forma como a palavra é dita para caber dentro da estratégia e não mais dentro da palavra de Deus. Isto é muito perigoso porque criamos doutrinas que não são saudáveis, que não se sustentam com o tempo, criam hijos muito mimados, hijos que não têm palavra e não têm base nem sustentação. Por isso, deixo essa palavra para que tenhamos mais fome de conselho de Deus e não nos movemos mais por vãs estratégias, mas apenas por la palavra de Deus. A esperança do avivamento em Brasil, em Bolívia, em todo o mundo, ainda é a palavra e unicamente a palavra de Deus. Não são os movimentos, não são as estratégias que vão fazer a igreja crescer como se deve, mas sim a palavra de Deus, como a palavra fala, e iam se acrescentando dia após dia com a medida que a palavra era hablada, que o evangelho era espalhado nos tempos dos apóstolos. Se não tienes base em escritura para o movimento, é melhor terminar o movimento, é melhor fechar a igreja, é melhor parar com as movimentações. Se vocês não foi chamado para isso, se tu abriu uma igreja, porque a igreja não se abre, a igreja brota de um coração, de uma família intercessória, de um coração intercessório, uma família que esteja queimando para Jesus, que esteja em intenso fogo de Deus, em intensa oração, em intensa alabanza. Então, muitos que abriram o CNPJ, abriram como uma empresa em Brasília, faliram agora com a pandemia, que não abre a igreja, deixa Deus formar a igreja, como o Josué e Caleb, né? Incluso em las dificuldades, recordam que números 13 e 14 entraremos porque a terra é nossa. Primeiro Deus dá a terra, primeiro Deus chama-los, para depois Caleb e Josué hablar com esta autoridade. Entremos, porque Deus já nos deu. Então, se Deus já te deu a terra, não tens por que temer, não tens por que ter medo. A nossa esperança, a nossa única esperança é o Senhor. Muitos líderes, muitos cristianos, perdemos tempo, ficamos em redes sociais, criticando os outros, criticando os irmãos, criticando quem vai tomar a vacuna, quem não vai lá tomar a vacuna, hablando de usos e costumes do irmão que se veste de tal maneira, enquanto temos jovens suicidando-se, matando-se em casa com essa pandemia, com depressão, com ansiedade. Então, vigiemos mais no que estamos apoiados, se estamos em estratégia para crescimento da igreja ou se estamos apoiados no conselho de Deus nesses dias. Porque a apostasia, quando vemos lá no livro de Juízes, o profeta vem para corrigir o curso da apostasia da igreja. No livro de Juízes, vemos lá a apostasia da igreja. E, na verdade, Deus não vai promover. A apostasia vem de quê? De mudança de doutrina, de perda do primeiro amor. A apostasia começa a chegar quando não nos baseamos mais em la palavra, apenas com movimentos. E aí o movimento é como uma droga, porque de 10 em 10 anos cambiamos os movimentos
E aí é tipo um açúcar em sangue ou álcool no corpo, porque criamos sensações. É mais sobre sentir do que a palavra de Deus. Não é sobre a palavra disse isso, é pronto, tens que fazer. Não, deixa-me sentir de Deus. Como assim? Não vejo nada parecido na Bíblia, na palavra de Deus com deixa-me sentir para ver. Não tem isso. Palavra é a palavra e a palavra se sustenta. Todos os profetas tiveram sim seus sentimentos. Estava lendo Jeremias hoje, estamos meditando em Jeremias, o profeta chorão, que habla porque o ímpio prospera e Deus o habla, não puedes correr nem contra humanos, dirá quando te colocar para correr contra cavalos. Então, o profeta Jeremias, vemos muitos sentimentos, muitos prantos, mas Deus não se move por sentimentos, não é sensações. E criamos muitas sensações em igreja dos últimos anos, digamos assim. A igreja brasileira é totalmente, a maioria da igreja brasileira é movida, os jovens principalmente, as novas igrejas, é totalmente movida apenas por sentimento. Vemos isso também em outras igrejas mais antigas, mas as novas, a alabanza é sentimento, a palavra é coach ou prosperidade, ou não se prega mais a cruz, não se prega mais a volta de Cristo, a santidade de Cristo, não se prega mais, tens que mudar tu caráter, tens que mudar tu forma de viver, porque tu vas por um inferno se não mudar. Isso é uma palavra muito forte para os jovens brasileiros. Não querem o conselho de Deus, não se movem pela palavra e sim pelo sentimento. Isso é muito perigoso, como les disse. E é uma guerra que eu me levanto para levantar a bandeira da palavra de Deus novamente. Profetizo que minha geração, as novas gerações de Bolívia também, vão se levantar com a palavra de Deus, um avivamento baseado totalmente em palavra de Deus, em oração, alabanza, em constância, em fogo, como diz Levítico 6:13, fogo em altar nunca se apagará. Esse é o lema de meu grupo, de meus grupos em WhatsApp, de jovens que estão se movimentando em adoração, aqui também em Google Meet, interação entre grupo e a palavra de Deus corre, e adoração noite e dia, né, oração uns pelos outros, curas, e estamos nessa pegada, remover os estímulos. Os jovens se movem muito por estímulos. Quando criamos estímulos em igreja, vimos um crescimento forçado da igreja, mas quando damos a palavra, temos poucos interessados em vir para a vigília de madrugada, poucos interessados em oração. Os encontros de oração em igrejas, 200, 300 membros, quando se habla, vamos para a vigília de oração, chegam 5, 6, 7 pessoas. Em Bolívia, Jairo compartilhou, as vigílias de ustedes são muito mais longas e constantes do que as vigílias em Brasília. Estava falando com Jairo outro dia. Em Brasília é 1, 2 horas de turno de adoração, e acham muito, é muito cansativo, não vou adorar tanto, para que tanto, né? Então é muito fogo em Brasília, só que um fogo muito curto, é como palha. Joga uma palha na fogueira, queima, faz uma fogueira gigante, depois de 1 hora, 2 horas, se acaba a adoração, a alabança. Estou criticando muito isso, não tens constância, não tens fome, não tens sede. E um avivamento, além de palavra, tem que venir com uma paixão verdadeira, totalmente uma paixão pela palavra também, mas uma paixão também pela intimidade. Não é apenas ler, não é apenas o tempo de li 30 capítulos hoje. Não é apenas disso, não é apenas de quantidade de horas, quantidade de capítulos. É a quantidade que nos deixamos ser lidos por la palavra, a quantidade que nosso coração está envolto. O verbo está dentro, o verbo entra, ele se faz carne em nós, né? E o verbo quer saltar, a palavra quer saltar, e às vezes pegamos 4, 5 anos de teologia, de conhecimento e não espalhamos. Será que o evangelho hoje tem sentido a ficar só em pensamento? Ou Deus quer um pouco mais, né?
Então estamos trabalhando isso, um foco em evangelização também. As igrejas não estão mais evangelizando, só estamos falando para cristianos, porque é mais fácil falar solamente para cristianos, porque criamos nossa zona de conforto, e criamos nossas salas fechadas, nossos encontros fechados, e não pregamos mais para fora. Pode ver, tem igrejas que estão falando de 1 ou 2 batismos por ano. O crescimento das igrejas é uma disputa uma com a outra para pegar os membros uma da outra. Não é mais sobre evangelização, não é mais para levar a palavra a quem não ouviu ainda. Então nós vemos, principalmente em Brasil, quando já temos muitos já conhecem o evangelho, a palavra, e vão de uma igreja para outra. Então o crescimento da igreja em Brasil, pelo menos em Brasil, não é por batismo. Se não é crescimento por batismo, não é crescimento. É apenas uma migração. Migração de um cristiano indo para outra igreja. E vai, não me gusta dessa. Não me gusta. E Paulo fala, né? Levados por vento de doutrina, procura quem hace coceira nos ouvidos. E tá tudo bem. Acho meu pregador preferido, ele vai passar a mão na minha cabeça. Eu vou passar a mão na cabeça dele também, né? Estou em adultério. Pastor, tu me pede 30% de dízimo, não é bíblico. Mas estou em adultério, então não acusa o outro e está tudo bem. Não julgue o profeta, tudo bem, não me julgue também. Sou pecador, vou para o céu e está tudo bem. É mais ou menos assim em Brasília, é mais um juego de qualquer outra coisa. Espero que em Bolívia esteja mais sincera, as igrejas mais honestas. Então é mais sobre isso que estamos vivendo. Estou falando sempre de retire os sentimentos. Sim, precisamos ir para a igreja também para sentir o Espírito Santo, isso é muito bueno, mas precisamos reduzir-nos nesses dias que está à porta, remover hasta as músicas, os hinos, as canções, queda em silêncio. Como Moisés subiu em monte lá de Deus para receber as leis, seis dias sem ouvir nada. Deus não falou nada em 6 dias, silêncio total. E como pentecostais, acredito que a maioria aqui é pentecostais, gostamos de falar muito, de rodar e falar, e às vezes não quedamos em silêncio para ouvir o conselho de Deus. C.S. Lewis falou em seu livro Evangelho Puro e Simples que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus quer falar em sua bonança, Deus quer falar quando está tudo bem. Mas como não ouvimos quando está tudo bem, Deus promove o sofrimento para que aprendemos, para que ouvimos os conselhos. Aí quando está tudo mal, quando tudo vai mal, aí ouvimos, aí quedamos, calamos a boca e, meu Deus, tudo destruído, tudo acabou. Que tens para mim? Quando podíamos ouvir quando estava tudo bem. Então, a pergunta, se tirar os sentimentos, se tirar as luzes, apaga as luzes, se apaga, tira a máquina de fumaça. Se tira tudo, ainda temos o mesmo desejo de estar com Deus? Ou nos movemos apenas por os sentimentos? E se movemos por sentimentos, vamos entrar não no conselho de Deus, mas no nosso conselho, que é falho, humano, conselho falho, é muito peligroso, tá bem? Então vamos tirar um pouco as distrações nesses dias e parar tudo. Para tudo, vamos entrar em nossa habitação, apagar a luz, quedar em silêncio e ouvir o conselho de Deus. Esta é minha palavra de hoje. Muito grato por estar com vocês. Tinha mais para falar, mas não quero me prolongar muito, que é uma vigília. Muito grato por estar aqui com vocês. Espero que não confundir-me muito com meu portunhol. Algumas palavras não me recordo bem. Não pratico muito, mas entendo tudo que hablam. Amém? Se entiende? Glória a Deus. Se entiende. Muito obrigado, Ângelo. La iglesia entera entiende. Aleluia. Glória a Deus.